Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal História para Vencer. Sou o professor Luiz Fernando, seu professor de História. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão pré-edital para o concurso de soldado da Polícia Militar da Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ajude a fortalecer o nosso canal para promover mais aulas gratuitas àqueles que têm um sonho de ser policial militar na Bahia. Então, vamos que vamos para os conteúdos mais cobrados do certame da Polícia Militar da Bahia. Então, resolva comigo questões de história para a Polícia Militar da Bahia. Nos conteúdos que nós vamos abordar na aula de hoje, pré-edital, nós temos Brasil colonial de 1500 a 1815 ou até 1822, tá? Na verdade, esse trecho que nós pegamos aí, colocamos na nossa tela, é o trecho do edital. Porém, na historiografia brasileira, a divisão dos períodos da história do Brasil é um tanto quanto diferente desse que está aí no edital da FCC. A fase pré-colonial no Brasil vai de 1500 a 1530 e o período colonial vai de 1530 a 1815, segundo alguns historiadores, ou de 1530 a 1822, como dizem outros historiadores. Então, a gente vai seguir o padrão da Fundação Carlos Chagas, beleza? Porque foi a banca que fez o último concurso para o certame de soldado da Polícia Militar da Bahia. Logo em seguida, nós vamos tratar de um outro conteúdo, Brasil colonial, economia, extrativismo vegetal, mineral e a pecuária no Brasil e na Bahia, a independência do Brasil de 1822 e a independência da Bahia, período regencial 1831 a 1840 e revolta dos malês. Então, das revoltas que ocorreram no período regencial, na aula de hoje nós vamos falar sobre a revolta dos malês, ok? Então, vamos que vamos aqui ao nosso primeiro momento, que é uma questão, certo? Um conteúdo e uma questão sobre o Brasil colonial, expansão territorial. Vamos comigo? Muito bem. Nós temos aqui a nossa tela História da Bahia, berço da nação brasileira. Pessoal, ao lado é muito importante vocês fixarem também na mente de vocês, tá? Essa perspectiva da América Portuguesa, tá? Iniciando ali o seu processo de colonização do Brasil a partir de 1530. Mas observe que esse nosso mapa, a perspectiva da geografia daquele período é um tanto quanto diferente dos livros e apostilas que vocês estão acostumados a estudar esse conteúdo. Então, essa perspectiva que eu trouxe para vocês nesse mapa seria uma perspectiva revisada, tá? Revisada sobre as características das capitanias hereditárias. Se você perdeu essa aula sobre capitanias hereditárias, eu vou deixar aqui no card em cima para você ter acesso a essa aula específica sobre as capitanias hereditárias no Brasil. Mas o que importa é que nós temos aqui no mapa, observe, a capitania da Bahia, a capitania de Porto Seguro e a capitania de Ilhéus, beleza? Mas vamos lá, olha só o que nós temos aqui de informação. A Bahia foi o berço da nação brasileira. Ora, galera, foi aí na Bahia que Cabral chegou com a sua frota na região chamada de Bahia Cabralha. Depois passou a ser chamada de Porto Seguro, certo? Então, chega na Bahia Cabralha e aí eles chamam aquela área de Porto Seguro. Ali, Cabral e seus comandados fundearam as suas embarcações, tá? E quando ele chegou na Bahia, 22 de abril de 1500. Show de bola? Então, nós temos aí a explicação. A Bahia como berço da nação brasileira. Agora, a gente vem para cá. Tomé de Souza, em 1549, construiu a cidade de Salvador, na Bahia de Todos os Santos. Então, vejam só.
O Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral do Brasil. Primeiro governador geral do Brasil, ok? Bom, mas lá em 1534, a coroa portuguesa instituiu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias, como vocês podem observar no mapa ao lado, tá bom? Então, quem foi o primeiro capitão donatário da Bahia? Esse foi o Francisco Pereira Coutinho. Show de bola? Porém, Francisco Pereira Coutinho, ele morreu no ano de 1547. Foi devorado pelos indígenas, beleza? Bom, e aí as capitanias hereditárias, tá? Em torno ali de 14 capitanias doadas a 12 donatários, apenas duas prosperaram. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, plantando o quê? Cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era um produto muito valioso lá na Europa. Mas a coroa portuguesa ela queria muito mais. Então, para auxiliar as capitanias que não prosperaram, para centralizar a política na colônia, ou seja, ter um representante do rei na colônia, em 1548, por carta régia, Dom João III cria o sistema de governo geral. E onde seria essa sede? Seria a Bahia, tá? Não era um local completamente adequado, porque a distância da Bahia entre as capitanias do extremo norte e do extremo sul eram tanto quanto, né, complicada. Inclusive as condições do mar, certo? Dificultava as comunicações da Bahia com as capitanias do norte, por exemplo. Mas ali foi escolhido. E em 1549 veio o primeiro governador geral do Brasil, esse que foi o Tomé de Souza. E aí ele vai ser o responsável pela construção da primeira sede do Estado do Brasil, a primeira sede da América Portuguesa no Brasil. Então, Salvador foi a capital da colônia. Além de sede política e administrativa, funcionou como polo de desenvolvimento econômico de toda a região. Plantando o quê? Inicialmente, plantando a cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar. O Tomé de Souza, ele vai dar seguimento aí à produção de açúcar na América Portuguesa. E qual foi o sistema econômico implementado por Tomé de Souza, que já havia nas outras capitanias que prosperaram? O sistema econômico, a base econômica foi a plantation, tá? Plantation. Beleza? Plantation. Agora, o que consistia o sistema de plantation? Consistia na produção canavieira em latifúndio, com a utilização de mão de obra escrava africana, uma atividade monocultura voltada para a exportação. Então, inicialmente foi utilizado a mão de obra escrava indígena, posteriormente a mão de obra escrava africana. Nós temos uma aula sobre a escravidão na Bahia, também vou deixar aqui em cima no card para vocês assistirem depois, tá? Então, nós temos aqui o Leme, show de bola? O Leme, futuros policiais militares da Bahia. Então, se cai uma pergunta na prova, né, em que consistia o sistema de plantation na América Portuguesa do período colonial, você já sabe. O latifúndio, mão de obra escrava africana, monocultura voltada para a exportação. Pegou o bizu? Agora vamos para o segundo item. A Bahia é a primeira das capitanias, muito importante isso aqui, é a primeira das capitanias hereditárias a se transformar em capitania real. Vamos lá. O Francisco Pereira Coutinho não morreu? Morreu em 1547. Então, o Francisco Pereira Coutinho, quando recebeu a capitania das mãos do rei Dom João III, ele recebeu dois documentos, o foral e a carta de doação. Então, a carta de doação dava a Francisco Pereira Coutinho a condição dele transferir a posse da terra aos seus herdeiros. Tá? Daí o nome, né? Capitania hereditária.
Mas como ele morreu, o que a coroa fez? Ela ela exige de volta da família, mediante pagamento de indenização, a carta de doação. Então, com a carta de doação em mãos, o rei de Portugal transformou a capitania hereditária em capitania real. Agora sim, você tem uma capitania controlada pela metrópole, pelo rei de Portugal. Mas o rei não vem para o Brasil. Quem aqui vem, galera? O seu representante. Na figura de quem, galera? Primeiro governador-geral, o Tomé de Souza. Show de bola? Então agora você tem uma capitania real diferente, né, com legislações diferentes das capitanias hereditárias. Então aqui, ó, foi através da colonização que a capitania da Bahia incorporou os territórios das capitanias de Ilhéus e Porto Seguro. Então a gente vai ter aquela formação da geografia atual da Bahia, a partir da ocupação de Salvador e arredores, nos 2 primeiros governos gerais do Brasil. Primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Existiram distinções mais nítidas entre Salvador, tá, e o seu recôncavo, e o interior mais distante. Então vamos lá. O Salvador recôncavo baiano, nessa área vai ser produzido o quê? A cana-de-açúcar. Logo em seguida, vem o que? Logo em seguida, né? Uns tempos depois, vem a plantação de cacau e algodão. A utilização de qual mão de obra? Escrava africana, ok? Então, o governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, primeiro, quando ele chega à Bahia, ele traz as primeiras levas, né, de gado no Brasil, de boi no Brasil. Não existia esse animal no Brasil. Só que o gado prejudicava a plantação da cana-de-açúcar, ok? Ali no recôncavo baiano. Então, o que o Tomé de Souza mandou fazer? Ele mandou empurrar o gado do litoral, da região litorânea, para o interior. Então, o gado ele vai permitindo o quê? A criação de gado no interior da Bahia, chegando até o Rio São Francisco, também chamado de Rio dos Currais, vai ser chamado pela geografia, né? O Rio dos Currais, o Rio da Integração Nacional. Então, o gado ele vai provocando a interiorização portuguesa na Bahia, beleza? Ou no Brasil, ou nos sertões do Brasil. Mas não só o gado contribuiu para a penetração lusa no interior ou no sertão baiano, mas também o combate aos indígenas, tá? Aos indígenas croais, aos indígenas paiais, ok? E os indígenas amapirais, beleza? Então você tem aí o combate à perseguição aos indígenas também, que contribui para a interiorização do sertão baiano, beleza? Então é isso aí. Agora vamos falar sobre ocupação e desenvolvimento territorial. Bom, chegada dos portugueses em 1500, Pedro Álvares Cabral aporta em Porto Seguro, marcando o início da colonização portuguesa. A criação do governo geral. Então, antes da criação do governo geral, nós temos a implementação ou instituição do sistema de capitanias hereditárias em 1534. Como a nossa questão ela está referente à relação, a nossa questão ela é baseada na figura do governo geral, a gente não vai tratar aqui das capitanias hereditárias. Já deixei no card acima a aulas específicas sobre capitanias hereditárias, beleza? Então vamos lá. 1549, criação, né, instalação do governo geral na Bahia. Tomé de Souza constrói Salvador como capital da colônia, substituindo o sistema de capitanias hereditárias. Aqui nós temos, tá, só a seguinte situação, beleza? A capitania hereditária, ou as capitanias hereditárias no Brasil, elas não são extintas, tá? Para ficar bem claro aqui na cabeça de vocês. Instalado o sistema de governo geral na Bahia, e ela não extingue as capitanias hereditárias do Brasil, beleza? A capitania hereditária da Bahia foi substituída pela capitania real, tá? Por uma capitania real, cujo primeiro governador foi Tomé de Souza. Então, não confunde aqui nesse item.
Bom, a expansão territorial, incorporação dos territórios de Ilhéus e Porto Seguro à capitania da Bahia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as missões religiosas, tá? Então vejam, as primeiras levas de jesuítas, membros da Companhia de Jesus, chegam ao Brasil junto com o primeiro governador geral do Brasil, certo? Então você tem aqui, ó, padres da Companhia de Jesus. E o primeiro jesuíta, né, ou seja, a primeira liderança jesuíta a chegar junto com o Tomé de Souza na Bahia foi o Manuel da Nóbrega, tá? Manuel da Nóbrega. Muito aluno ia falar José de Anchieta. Não, o primeiro líder deles foi o Manuel da Nóbrega. Tranquilo? Manuel da Nóbrega foi aí a primeira liderança, ok? Primeira liderança de jesuítas a fazer o processo de catequização dos indígenas, construindo missões ou reduções no Brasil. E em seguida vem outras ordens religiosas, como por exemplo a de São Francisco e do Monte Carmelo, também contribui para as atividades civilizadoras. Ou seja, a ideia era pacificar os indígenas, a ideia era catequizar os indígenas, consequentemente vem a questão da, entre aspas, civilização dos indígenas. Bom, não foi somente com boiadas, aqui embaixo, presta atenção, não foi somente com boiadas e currais que se completou a incorporação dos sertões à Bahia, mas também com as guerras contra os índios, amoipiras, como eu falei anteriormente, os acroais e os paiaiás, tá? Após as guerras contra os indígenas de Jaguaripe e Paraguaçu, 1558 a 1559, concluiu-se a posse de Matuim e Passé, ok? Agora, só voltando um pouquinho lá para a questão dos jesuítas, o José de Anchieta, ele chega à Bahia, tá? Junto com o segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Então, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, juntos, vão dar continuidade ao processo de, entre aspas, civilização da população indígena. Bom, é isso aí. Agora nós vamos para o nosso exercício. Bom, gabaritem comigo. Considerando a dinâmica da ocupação inicial do território brasileiro pelos portugueses, vou aumentar a tela para vocês enxergarem melhor, e seus desdobramentos na Bahia, é correto inferir que a centralização administrativa implementada através do governo geral coexistiu em sua gênese, ou seja, em sua origem, com, letra A imediata homogeneização cultural entre colonos e nativos no recôncavo. Olha só, a imediata igualdade cultural entre colonos e nativos. B, um vetor de dispersão territorial marcado por interesses mercantis estrangeiros. C, a consolidação de uma economia de plantation voltada para o mercado interno, galera. Mercado interno, o que consistia a plantation, hein? Consistia no leme, latifúndio, mão de obra escrava, monocultura voltada para a exportação. Exportação. Show de bola? Ah, professor, agora que me liguei nesse seu bizu, perfeito. É isso aí, galera. Segue aqui o professor Luiz, se inscreva no canal se você não é inscrito. D, um processo de conurbação precoce entre os principais núcleos de povoamento. Quais foram os principais núcleos de povoamento? Na Bahia, a região do Recôncavo Baiano e do interior. Então, esse processo de conurbação, ou seja, de ligação imediata entre interior, certo? E a capital, vamos botar assim, interior e a capital da Bahia. Foi precoce? Ou foi lento e gradual? Então, isso aqui está errado. E a letra E, a subordinação inquestionável das ordens religiosas aos interesses da coroa. A subordinação inquestionável
das ordens religiosas aos interesses da coroa. Então, os interesses da coroa, eles estavam ligados, tá? Às ordens religiosas. Como assim, professor? O braço direito da coroa portuguesa na colônia, tá? Eram as ordens religiosas, mas principalmente a ordem dos jesuítas, tá? Principalmente a ordem dos jesuítas ou da Companhia de Jesus. Portanto, aqui o nosso gabarito é a letra B. Agora eu te trouxe um presente especial para quando você for estudar sozinho para o concurso da Polícia Militar da Bahia com o nosso PDF. Mais uma vez eu peço encarecidamente, se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Então vamos lá, para as justificativas. Vejam, na letra A está incorreta. A história da colonização é marcada por conflitos e imposição cultural, não por homogeneização imediata. Na letra B, o abandono inicial de um fundeadouro que permitiu a atuação de franceses no comércio com indígenas, indicando uma dispersão de interesses e presenças estrangeiras no território. Vocês lembram que nós dividimos aqui a história do Brasil, no início da aula, em Brasil pré-colonial, 1500 a 1530, Brasil colonial, 1530 a 1822, tá? Então é o seguinte, significa dizer o quê? De 1500 a 1530, a coroa portuguesa se desinteressou em colonizar o Brasil, porque não foi encontrado ouro imediato no Brasil, tá? Não foi encontrado ouro, beleza? Com os indígenas. E aí o que acontece? A coroa portuguesa estava num estreito comércio com as Índias Orientais, na compra de especiarias, ok? Então foram 30 anos de prosperidade. E aí a coroa se desinteressa em colonizar o Brasil. Enquanto isso, nesses 30 anos, vez por outra, a França, os franceses, vinham para o Brasil, porque eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, tá? Não aceitaram, eles vinham ao Brasil fazer comércio com os indígenas também. Então você vai ter os conflitos, né, entre indígenas e portugueses, e, de certa forma, em alguns pontos do litoral brasileiro, uma aliança dos indígenas para com os franceses. Então, já a coroa portuguesa, ela une o útil ao agradável. Qual era? Primeiro, tinha que encontrar uma nova fonte de riqueza, porque o comércio com as Índias Orientais começou a declinar a partir de 1530, entenderam? Então, e para impedir a ocupação estrangeira, principalmente francesa, no Brasil, a coroa portuguesa teve a intenção de colonizar o Brasil, instituindo o que inicialmente, galera? Capitania hereditária ou governo geral? Inicialmente, as capitanias hereditárias em 1534, depois o sistema de governo geral em 1548. Show de bola? E aí você tem o quê? Você tem o processo de colonização do Brasil. E não se esqueçam, 1548, a coroa portuguesa cria o sistema de governo geral. 1549 é instalada a sede do governo geral na Bahia. Na letra C, a economia de plantation, embora importante na Bahia, era primariamente voltada para a exportação, como está bisurado aqui na nossa justificativa, não para o mercado interno em sua fase inicial. Na letra D está incorreta, havia distinções entre Salvador e interior, não um processo de conurbação precoce. E letra E, embora as ordens religiosas tivessem um papel importante, sua relação com a coroa nem sempre foi a subordinação inquestionável, havendo tensões e autonomias em certas esferas. Eu falei para vocês, a ordem dos jesuítas, ela era o braço direito da coroa na América portuguesa, ok? Mas os jesuítas, eles eram contra a escravidão indígena. Então, o que a coroa portuguesa fazia? Tentava agradar colonos e jesuítas, fazendo leis, elaborando leis que, em certas medidas, autorizavam a escravidão indígena. Beleza? Então, essa era a questão de subordinação que eles falam aqui. Mas a ordem dos jesuítas era o braço da coroa aqui no Brasil. Tá? Então, é isso aí. Terminamos o primeiro bloco. Lá, já nós voltamos para o nosso segundo bloco. Dá uma segurada. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Vamos dar continuidade
a nossa aula resolvendo questões para o concurso da Polícia Militar da Bahia pré-edital. Vamos que vamos aqui para a nossa próxima informação. Zonas de produção e economia colonial. Você tem aqui o Recôncavo, destinado à produção da cana-de-açúcar, principal produto de exportação da colônia. Depois vem o quê? O algodão e o cacau. Jaguaripe, Camamu, áreas dedicadas à produção de farinha de mandioca para abastecimento interno. O outro item, tabuleiros ou areais, regiões onde se cultivava fumo mandioca com o tabaco sendo importante produto de exportação, e o sertão, o interior, sertão, dedicado à criação de gado, fornecendo couro, carne e para a colônia. A principal característica da economia foi estar voltada para o mercado externo, com as terras da Bahia fornecendo matérias-primas e artigos da lavoura tropical que interessavam a Europa, sob os condicionamentos da economia mercantil, ou seja, o Estado português metropolitano ele explorava a sua colônia. Então, a colônia tinha que fornecer matéria-prima e ser consumidora de produtos manufaturados. Então, essa é a economia mercantil, tá? Baseada aí no comércio. Mas a ideia era manter a balança comercial favorável de Portugal em superávit. Ok? E aí nós temos o sob condicionamento da economia mercantil. A economia de exportação teve como base o trabalho escravo africano, tá? O trabalho escravo africano. Inicialmente, no período colonial, se escravizou o indígena, tá? Depois, gradativamente foram chegando escravos africanos para trabalhar nas lavouras, né, de cana-de-açúcar na Bahia, ok? Como já falei para vocês, nós temos aula aqui específica sobre escravo, o trabalho escravo na Bahia. Já coloquei o card aí em cima. Desenvolveu-se de forma variada e complexa, com um elenco extenso de produtos como pau-brasil e outras madeiras, açúcar, algodão, fumo, ouro, couro cru, cachaça e farinha. Ou seja, ao longo do processo de colonização, foram aí desenvolvendo essas atividades extrativistas, agrícolas e a pecuária na Bahia, beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Com base em seus conhecimentos, vou aumentar a tela aí para vocês. O período colonial brasileiro e a relevância da Bahia nesse contexto, a instalação do governo geral em Salvador representou uma estratégia da coroa portuguesa que visava primordialmente na letra A, fomentar a autonomia das capitanias hereditárias remanescentes frente à administração central. Na letra B, restringir a influência das missões religiosas na organização social e econômica da colônia. Letra C, estabelecer um polo de poder capaz de articular a defesa e exploração econômica do território. Na letra D, promover a integração imediata das populações indígenas ao sistema produtivo colonial. E a letra E, descentralizar as decisões políticas e administrativas, atendendo às demandas locais. Vamos ver o gabarito? O gabarito é letra C, ok? A instalação do governo geral em um ponto estratégico como a Bahia visava criar um centro de poder para coordenar a defesa do território contra invasões e organizar e impulsionar a exploração econômica da colônia. As outras alternativas estão erradas porque, na letra A, o objetivo do governo geral era justamente centralizar a administração, substituindo o sistema de capitanias que havia falhado em grande parte. A letra B, as missões religiosas, como mencionado no texto, tiveram um papel importante na colonização e o governo geral não foi estabelecido para restringir a sua influência de forma primordial. E a letra D, incorreta, porque a relação com as populações indígenas foi marcada por conflitos e escravização, não por uma integração imediata e harmoniosa ao sistema produtivo. Na letra E, a criação do governo geral representou um movimento de centralização, não de descentralização nas decisões políticas administrativas. Show de bola? Então, é isso aí, tá? Mais informação nós daremos daqui a pouco.
Agora, se você ficou interessado no nosso PDF que você está vendo agora, eu vou lhe oferecer de forma gratuita. E como é que você vai conquistar esse PDF? Entrando no nosso grupo de estudos lá do Telegram. Aí é só solicitar, escrevendo Sertão, que eu te dou essa lista de exercício e outros PDFs, beleza? E fiquem atentos que já já a gente volta para mais informações. Olá, futuros policiais militares da Bahia, estamos de volta. Bom, se você não é inscrito, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, beleza? Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula, resolvendo questões, as questões que mais foram cobradas no certame de soldado da Polícia Militar da Bahia. Bom, lutas pela independência da Bahia, galera. E aí a gente tem no nosso processo de independência do Brasil a chegada da coroa portuguesa lá em 1808. Então, Dom João e sua família saem de Portugal, chegam à Bahia em 1808. E ainda na Bahia, em Salvador, Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas. Vejam só, antes havia aquela economia mercantil, antes de 1808. Antes de 1808, havia o quê? O exclusivo colonial, exclusivo comercial, onde os brasileiros, né, os colonos brasileiros, só podiam comercializar para a sua metrópole Portugal, ok? Então havia aí, né, esses entraves, tá, da economia colonial, porque só podia exportar as matérias-primas para a sua metrópole. Mas agora, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ocorre a abertura dos portos e os colonos brasileiros, não só da Bahia, vão poder exportar seus produtos para outras nações, as famosas nações amigas. Então, a gente já pode dizer que, com a vinda da família real portuguesa, o nosso processo de independência ficou mais estreito, tá? Ele vai ficar mais curto de 1808 a 1815, principalmente de 1815, com a elevação do Brasil à condição de reino, nós vamos ter aí esse processo de independência que vai ser concretizado em 1822 pelo príncipe regente que ficou no Brasil, não voltou para Portugal, tá? O Dom Pedro, ok? Bom, então nesse processo da vinda da família real portuguesa, grupos econômicos da Bahia, principalmente do Recôncavo Baiano, que era a região onde se produzia muito, né? O açúcar, o algodão, o cacau, tá? E em seguida vem o que? O tabaco. Existiam aquelas outras áreas lá de produção de farinha, né? Então, os latifundiários dessa área aí, eles vão se beneficiar bastante com a questão da abertura dos portos, tá? E só um adendo aqui, um parêntese, a família real portuguesa, ela não ficou de 1808 até 1821 em Salvador, tá? Eles foram para a Bahia em 1808, da Bahia eles foram para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi a sede da coroa portuguesa no Brasil. E ainda falando, só um detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês lá na nossa aula de governo geral, é que a sede do Brasil, a primeira foi Salvador, correto? Não lembra disso? E em 1759, a sede do Estado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, porque lá no Sudeste brasileiro inicia ali no século XVIII uma nova realidade econômica que beneficiava Portugal, que foi a mineração. Então, para fiscalizar melhor, tá, a região mineradora do Brasil, aí foi transferida a sede do Estado do Brasil para o Rio de Janeiro. Então, por isso que a coroa portuguesa, ela se instala no Rio de Janeiro. Mas, professor, então, por que, fecha parêntese, mas por que, então, a família real portuguesa foi para a Bahia, não foi direto para o Rio de Janeiro? Primeiro, tem uma questão de logística, né, e tal. Segundo, como Salvador foi a primeira sede do Brasil, ali tinha muitos portugueses, entendeu? Portugueses, descendentes de portugueses e tal. Então a coroa portuguesa vai meio que chega lá, né, na figura de Dom João e fala assim: ei galera, tô aqui, hein? Precisando, me chama lá do Rio de Janeiro.
Entenderam? Então, a Bahia, tradicionalmente, ela sempre teve as suas autoridades políticas, militares e na área da justiça portugueses, ok? E, de fato, isso acontece, galera. A coroa portuguesa, ela privilegia os portugueses que moravam no Brasil, principalmente nas províncias do norte, como por exemplo, o Pará, né? O Pará tinha muito português, Maranhão tinha muito português, Piauí tinha muito português, a região da Cisplatina, que é o atual Uruguai, que já foi do Brasil, também tinha muito português, beleza? Então, uma série de situações acontece nessa permanência da família real portuguesa de 1808 a 1822, que inclusive relacionado aos acontecimentos que estavam rolando lá na Europa, como por exemplo os movimentos, as revoluções liberais, né? Teve uma revolução liberal do Porto, onde liberais portugueses exigiram o retorno da família real portuguesa para Portugal, e a consequência seria o fechamento dos portos do Brasil, ou seja, retornar à condição de colônia. O Brasil retornaria à condição de colônia com seus portos que só poderiam fazer comércio com aquele que foi determinado pelos revoltosos liberais do Porto. Então, assim foi feito. A família real portuguesa volta para o Brasil, exceto o príncipe regente. E o príncipe regente, que era Dom Pedro, tá, auxiliado por seus conselheiros e por muitos brasileiros, principalmente do setor agrário e escravista do Brasil, convencem Dom Pedro a ficar no Brasil, certo? A ser o defensor perpétuo do Brasil. E assim foi feito. 1822, 5 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Porém, aquelas províncias que eu falei para vocês, Pará, Bahia, tá, o Maranhão e a Cisplatina, tá, elas, por terem tradicionalmente muitos portugueses fiéis à coroa portuguesa, eles não aceitaram a independência de Dom Pedro. Então, qual era a ideia dessas províncias? Tá? Prender Dom Pedro e mandá-lo de volta para a coroa portuguesa, tá? Mandá-lo de volta para Portugal. E assim o Brasil permaneceria, tá, na condição de colônia. Então, vamos ter o quê? A independência do Brasil de 1822 e os portugueses da Bahia não aceitaram essa independência e eles queriam manter a Bahia subordinada a Portugal. Porém, brasileiros, inclusive tropas brasileiras, resistiram, tá, a essa questão dos portugueses. Então, nós vamos ter a Guerra de Independência da Bahia, ok? Guerra de Independência da Bahia. Então, preste atenção. Em 1822 foi a independência da Bahia e em 1823 em 1822 a independência do Brasil. E quase, né, ali um ano depois, a independência da Bahia. Então vamos ver através do nosso esquema bisurado essa cronologia do processo de independência da Bahia. Então nosso primeiro item aqui em cima, a manifestação de 3 de novembro de 1821, onde a coroa portuguesa lá tinha criado, né? Então uma rivalidade entre brasileiros e portugueses na Bahia ficou muito acentuada a partir de 1820, tá? Seria o quê? Uma espécie de cerceamento dos brasileiros de participarem da política baiana, ok? Então foram criados ali juntas governativas que privilegiavam as autoridades portuguesas. E essas manifestações, né, brasileiras se manifestam, elas ficam maiores a partir de 3 de novembro de 1821. O que elas exigiam? Exigiam o fim da junta provisória, né, uma junta governativa, mas foi impedida pela Legião Constitucional Lusitana, ou seja, por portugueses. Resistência à nomeação de Madeira de Melo. O Madeira de Melo, galera, comparando com os dias de hoje, ele era militar português, seria uma espécie de comandante das armas da Bahia, o secretário de segurança da Bahia, entendeu? Então, só que era um militar mesmo, tá? Hoje em dia, civis, né, podem até ser secretários
de segurança, mas naquela época ali eram os militares das Forças Armadas Portuguesas. Então esse cara era o cara da Bahia, entendeu? E ele era contra qualquer pretensão brasileira de aderir a Bahia à autoridade de Dom Pedro, ok? Então oficiais brasileiros não aceitaram a imposição do brigadeiro Madeira de Melo, tá? Como governador das armas, ok? Então os brasileiros, eles colocam, né, o seu apoio militar a Pedro Manuel, tá beleza? Pedro Manuel, deixa eu só ver aqui o nome do cara, mesmo tal, tropas, Manuel Pedro, é o contrário, né? Manuel Pedro, beleza? Então esse Manuel Pedro, ele vai comandar as tropas brasileiras contra o Madeira de Melo. Então ocorre o quê? Uma espécie de marcha, tá, dos brasileiros em direção a Salvador. Só que nesse primeiro momento, nessa primeira batalha, os brasileiros perdem. E aonde eles vão buscar apoio? Lá no Recôncavo Baiano, que existia ali uma elite agrária exportadora que se beneficiou com a abertura dos portos, seria prejudicada com o fechamento dos portos, a recolonização no Brasil. Então ela apoia as tropas brasileiras para invadirem Salvador. Só que a invasão ela não acontece assim de forma imediata. Primeiro ocorre o quê? Um cerco, tá? Um cerco a Salvador. E a galera lá de Salvador ficava com fome, morria de fome, entendeu? Então, em condições precárias, levando Dom Pedro, inclusive, a contratar mercenários estrangeiros para ajudar as tropas brasileiras, ok? Fechar até os portos, né, de Salvador para impedir a entrada de alimentos. Então, assim, as tropas brasileiras enfraqueceram o Madeira de Melo. Mas vamos lá, ó. Formação do Exército Patriótico, no outro item aqui em cima, união entre soldados da capital e do interior, com forças de outras províncias, principalmente a de Pernambuco, vai ajudar aí as tropas brasileiras da Bahia. Entrada, então, com o cerco Madeira de Melo, né, se rende, e aí você vai ter a entrada triunfante das tropas brasileiras em Salvador no dia 2 de julho de 1823. Então, aí você tem as tropas brasileiras vitoriosas em Salvador, consolidando a independência, tá? Agora, aqui embaixo, veja, aqui embaixo no nosso esquema, nós temos as coisas mais específicas, beleza? Então, no dia 2 de julho de 1823, as tropas entram vitoriosas. Portugal desejava fazer de Salvador um foco de resistência à independência da colônia. Diante da derrota, recuaram o exército brasileiro, né, e recua para o Recôncavo, pois os habitantes dessa região eram os maiores defensores da independência, os latifundiários dali. O professor teve participação popular, sim, né, pessoas pobres, comerciantes, lavradores brasileiros, inclusive escravizados e ex-escravizados, que é uma coisa bem maluca, né? Porque a ideia de se abolir a escravidão no Brasil não estava na pauta de discussão, certo? Daqueles que realmente comandaram o nosso processo de independência. Então, com a independência do Brasil e depois a adesão da Bahia à independência do Brasil, a escravidão foi mantida, ok? E aqui nosso outro item foi na defesa da Barra do Paraguaçu, que Maria Quitéria de Jesus Medeiros se destacou com uma corajosa mulher que vestiu as fardas de soldado do Batalhão de Voluntários do Príncipe e lutou em defesa do Brasil. Então, destaque aí para Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Show de bola? Então, nós temos aí essa informação. Vamos agora para a nossa próxima tela. Nós temos aqui uma questão. Vamos resolver comigo? Futuros policiais. Vamos lá, ó. A vitória das tropas brasileiras em Salvador em 1823, no contexto da independência da Bahia, revela uma dinâmica militar complexa marcada pela letra A, superioridade numérica das forças patrióticas desde o início do conflito, B, a ausência de participação popular no cerco à capital da província, C, dependência estratégica de liderança e recursos bélicos estrangeiros, D, rápida adesão de todas as províncias do Nordeste à causa baiana, e a letra E, consolidação imediata de uma estrutura militar nacional unificada. E aí, senhoras e senhores, gabaritaram essa questão?
Então, vamos aqui para o gabarito correto, que é a letra C. Então, veja só, incorreta a letra A, o texto, né, no caso, o contexto do processo de independência menciona a derrota inicial das tropas de Manuel Pedro. Manuel Pedro, que liderou as tropas brasileiras, tá? As tropas brasileiras. Beleza? Perdeu para quem? Para o Madureira de Melo, é o português, indicando uma falta de superioridade numérica inicial. Na letra B, o recuo para o recôncavo baiano, cujos habitantes eram os maiores defensores da independência. Sugere aí uma participação popular significativa, como nós já falamos, a participação de negros, inclusive. C, correta, o Brasil, sem uma estrutura militar adequada, precisou utilizar de tropas mercenárias, tá? Estrangeiras, como a do Labatut e a do Cochrane. O Cochrane deu o arremate final, né? Cercou ali o litoral baiano, enfraquecendo as tropas de Madeira de Melo em Salvador. Letra D, especificamente na Bahia e não detalha, ou seja, especificamente na Bahia e não detalha a adesão de outras províncias. Como nós vimos, né? A adesão foi de Pernambuco apenas, não de outras províncias, até que o Maranhão foi um foco de resistência, né, contra a independência do Brasil. E a letra E, a formação de uma estrutura militar nacional unificada foi o processo gradual e posterior à independência, por isso que a letra E está errada. Número 4, a estratégia de guerra implementada pelas forças independentistas baianas durante o cerco a Salvador, no contexto da luta pela emancipação, objetivou primordialmente a letra A, a manutenção do fluxo mercantil entre o centro urbano e as áreas rurais circundantes. B, o desgaste do poderio lusitano mediante a interrupção das linhas de suprimento. Certo? O que você acha aí dessa alternativa, senhoras e senhores? Na letra C, o asseguramento da provisão constante de recursos para as tropas leais ao Império. Letra D, a libertação célere dos indivíduos escravizados integrados às fileiras portuguesas. E a letra E, a salvaguarda das edificações da cidade contra as potências investidas bélicas. Bom, então vamos lá para as alternativas. A letra A está incorreta, porque o cerco, por sua natureza, visava interromper e não manter o fluxo comercial entre Salvador e seu interior, como forma de pressionar as forças portuguesas. A letra B está correta. A estratégia central do cerco era isolar Salvador, impedindo a chegada de alimentos, munições, reforços para as tropas portuguesas. Esse isolamento logístico tinha como objetivo enfraquecer o domínio português e forçar sua rendição. Na letra C, o cerco foi orquestrado pelas forças independentistas contra as tropas imperiais portuguesas, lideradas por quem? Lideradas por Madeira de Melo. Madeira de Melo, o português, tá certo? Madeira de Melo, o português. Tranquilo? E aqui o objetivo principal era do cerco, não era especificamente a libertação dos escravizados que pudesse estar no exército português, mas sim a derrota das forças metropolitanas. Força metropolitana aqui, gente, é o Portugal, tá? E a letra E, incorreta, em um cenário de guerra e cerco, a prioridade estratégica é geralmente a derrota do inimigo, a preservação da infraestrutura urbana, embora possa ser uma consideração. Não era o objetivo primordial de estratégia e isolamento. Beleza? Então tá aí mais duas questões, tá? Muito boas. Vejam que elas têm as mesmas características da banca FCC, ok? Da banca FCC, aquele enunciado curto, porém, né, muito complexo, e aí o cara tem que usar a sua capacidade de conhecimento e interdisciplinaridade, ou seja, recursos de outras disciplinas. O cara tem que saber um pouquinho de geografia, por exemplo, para arrematar essa questão. Saber diferenciar, né, os aspectos geográficos regionais da Bahia, certo? Que seria o sertão, o recôncavo baiano e a localização de Salvador, consequentemente. Show de bola? Então, aguarda aí mais um pouquinho que já já a gente volta para mais.
Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal História para Vencer. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo no nosso canal e garanta o seu gabarito das questões de história no seu concurso da Polícia Militar da Bahia. Pessoal, se você quer essa lista de exercício, outras listas de exercícios que virão antes de cada transmissão aqui no canal, no YouTube, você pode adquirir elas gratuitamente sendo membro do nosso grupo de estudos. O link está na descrição. Você pode ir lá, não tem nenhuma cobrança em qualquer PDF elaborado pela gente aqui, beleza? E as nossas questões, como você está observando, elas têm as mesmas características, têm o mesmo estilo da banca FCC, tá certo? Então, fique à vontade para você entrar no nosso grupo de estudos. Lá ninguém fica enchendo o saco, oferecendo pacotes de estudo, compartilhamento aí de cursos. Você só trata, tá, sobre o concurso ou os futuros concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal da Bahia, Bombeiro Militar também. E aí a gente troca umas ideias, umas informações sobre como chegar, né, mais preparado para esses certames, beleza? Então vamos que vamos agora aqui para a nossa telinha. Vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Aqui nós temos a sociedade baiana do período colonial. Então a gente vai falar aí um pouquinho da sociedade colonial de cima para baixo. Então vamos lá, elite colonial, proprietários de grandes terras e engenhos, a sociedade do período colonial, sociedade baiana, sociedade brasileira, ela também tinha o estilo patriarcalista, tá? O homem como detentor da autoridade familiar. Você tem as camadas intermediárias, são os lavradores. Lavradores eram pessoas, né, que arrendavam terras dos senhores de engenho, por exemplo, produziam cana-de-açúcar, tá? Mas não tinham um engenho, tá? O engenho é aquela máquina gigantesca para fazer o açúcar, tá? Aí você tem os comerciantes e artesãos. Nós vamos ter também nessa camada os funcionários públicos, beleza? Militares, juízes, ok? É claro que quando é criado o Tribunal de Justiça no Brasil, só a partir de 1609, tá? Bom, vamos ter aqui lavradores pobres, trabalhavam quase no nível dos escravos, e na base você vai ter os escravizados africanos e os indígenas, tá certo? Então, se liga aí nessa sociedade baiana no período colonial. A sociedade baiana no período colonial era agrária, fortemente hierárquica, oligárquica e repressiva, podia ser dividida em dois grandes segmentos, no topo a elite, como nós vimos, os proprietários de grandes terras e engenhos, na base os escravizados. Então, ele nos dá aí uma nova informação. Você pode dividir dessa maneira aí 4 estágios, né? Ou apenas 2, beleza? A elite colonial e os escravizados. Os governadores e vice-governadores das capitanias obedeciam aos regimentos dos portugueses, leis portuguesas. Abaixo das autoridades coloniais estavam os parceiros coloniais, os proprietários de terra, de plantações de escravos, de escravizados, de engenhos e de fazendas de gado, considerados os produtores. E aqui nós temos mais uma vez os jesuítas e a catequização indígena. Então, a chegada deles, como nós vimos no início da aula, a chegada em 1549 com o primeiro governador geral. Tá? Os primeiros jesuítas, liderados por quem? Manuel da Nóbrega. A adaptação cultural, aprendizado das línguas indígenas e criação da língua geral. Uma variante ali, né? Uma mistura, uma espécie de mistura do português com o tupi. A língua geral, ou Iengatu, beleza? Língua geral, foi criada aí pelos jesuítas. Aí você vai ter principalmente a atuação de José de Anchieta. Nos aldeamentos portugueses vão ser o quê? Criados as missões ou reduções, tá? Por que redução, professor? Você sempre vem falando aí de redução. Era reduzir os indígenas à fé católica, ok? Então, vai ser espalhado por todo o Brasil e mesmo no sul da Amazônia, onde no sul da região amazônica atuaram bastante os jesuítas, ok? E aí os conflitos, defesa da liberdade indígena versus o apoio à escravidão africana. Então, assim, os jesuítas, principalmente ali na figura, né,
de Antônio Vieira, né, um jesuíta do século XVII. A ideia era proteger os indígenas da escravidão, mas liberar a escravidão africana, desde que não maltratassem os escravizados africanos. Certo? Seria mais ou menos assim o pensamento dele, mas não vamos nos aprofundar no pensamento de Antônio Vieira, beleza? Então havia aí esse debate, esse conflito de ideias. Libertar os índios em detrimento da sociedade africana, tá certo? Seria mais ou menos isso o raciocínio. A catequese dos indígenas foi um dos objetivos da colonização portuguesa, provocou um etnocídio, tá? Provoca um etnocídio, ou seja, o esquecimento, a morte da cultura indígena, embora menos importante do que os interesses comerciais. Em 1540, ou seja, valia mais explorar os indígenas do que catequizá-los, beleza? E aí vem os jesuítas para dar uma amenizada, tá, nas condições de exploração da mão de obra indígena. Em 1549, desembarcaram os primeiros jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, incumbidos de transformar o gentil indígena em um cristão. José de Anchieta compôs, por volta de 1555, uma gramática da língua tupi, que era a língua mais falada pelos indígenas do litoral. Por essa razão, tupi acabou designado como língua geral. Tá? Na segunda metade do século XVIII, a Companhia de Jesus era uma das maiores ricas instituições da América Portuguesa. Então, meu irmão, não pagava imposto, certo? Não pagava, os jesuítas não pagavam impostos, exportavam as suas fontes de riqueza exploradas aqui na América, utilizando qual mão de obra? A indígena. E aí eles enriqueceram bastante, mas o Marquês de Pombal, em 1759, tá? 1759, expulsou os jesuítas de Portugal e seus domínios, beleza? E só falei aqui de novo do Pombal, galera, a gente já falou isso em aulas anteriores, só um detalhezinho, tá? A transferência da sede do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro foi 1763, tá? 1763. Mas vamos que vamos aqui. Aí, ó, mais um exercício sobre esse conteúdo recorrente nas questões, né? Nas questões aí, nas provas do concurso da Polícia Militar da Bahia. Vamos à questão. A chegada dos jesuítas à Bahia em 1549 coincidiu com outros marcos da administração e da estrutura da colônia portuguesa na América, incluindo, na letra A, extinção definitiva do sistema de capitanias hereditárias em todo o território, B, a nomeação do primeiro governador-geral e instalação da sede administrativa, C, eclosão de grandes revoltas escravas no principal centro econômico da época, deixa eu aumentar aqui para vocês, D, o início da exploração aurífera em larga escala na região sudeste da colônia, promulgação das primeiras leis de proteção aos direitos das populações nativas. Olha só, a chegada, uma questão, porra, bicho, eu fiz essa questão com carinho mesmo para vocês, hein? Olha só, a chegada dos jesuítas em 1549 coincidiu com outros marcos da administração e estrutura da colônia portuguesa na América, incluindo, tá? Parece a FCC, parece que eu trabalho na FCC, tá? Qual gabarito aí você marcou? Vamos lá. Gabarito letra B, correto, letra B. Correta, a chegada dos primeiros jesuítas à Bahia ocorreu no mesmo ano, 1549, da chegada de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, que instalou a sede do governo geral na Bahia. Letra A está errada porque, embora o sistema de capitanias hereditárias estivesse em declínio e algumas tivessem sido reincorporadas, a coroa, ele não foi extinto, tá? Não foi extinto o sistema de capitanias em todo o território nesse momento. Algumas capitanias particulares, como Pernambuco, continuaram existindo. C, incorreta. As revoltas escravas foram uma das características da história colonial, mas não estão diretamente ligadas à chegada dos jesuítas e à instalação do governo geral em 1549 no texto apresentado. D. A exploração aurífera em larga escala ocorreu principalmente no século XVIII, bem posterior à chegada dos jesuítas e à instalação do governo geral em meados do século XVI, e se concentrou na região das Minas Gerais, não na Bahia como foco inicial. E a letra E, embora houvesse alguma legislação relacionada aos indígenas ao longo do período colonial, o texto
não indica, ou seja, é o contexto, tá, galera, do assunto, não indica a promulgação de primeiras leis de proteção aos direitos das populações nativas, coincidindo especificamente com a chegada dos jesuítas e a instalação do governo geral. Ou seja, os jesuítas queriam o fim da escravidão indígena. A coroa portuguesa ela faz legislações que autorizavam a escravidão indígena em certas condições, tá beleza? A relação entre jesuítas e indígenas foi complexa, envolvendo tanto a evangelização quanto, em certos contextos, a proteção contra a escravização, mas não se traduziu imediatamente em leis de proteção amplas promulgadas pelo Estado naquele momento. Então, tranquilo? E uma outra coisa aqui está relacionada, cadê? A letra A, aqui, ó. Embora, na letra A, se liga, embora o sistema de capitanias hereditárias estivesse em declínio, algumas tivessem sido reincorporadas à coroa portuguesa. Aqui é o seguinte, o sistema de governo geral, a coroa portuguesa transformou a capitania hereditária da Bahia em capitania real. E aí, qual vai ser a ideia da coroa portuguesa? É transformar todas as capitanias em capitanias reais. Mas isso não era possível porque os donatários, ou os descendentes deles, né, dos primeiros capitães donatários, eles tinham a carta de doação. Então, a coroa portuguesa ela tinha que reaver a carta de doação mediante pagamento de indenização. E isso não foi feito de forma imediata, entendeu? Isso foi feito de forma gradativa, tá certo? Então, na medida em que ocorre o processo de colonização, a coroa pega as capitanias de volta, capitania real, e posteriormente, no nosso longo processo político-administrativo, as capitanias serão transformadas em províncias. Beleza? Bom, mas vamos que vamos aqui para o nosso próximo conteúdo, que vai cair na prova, tá? Se você quer esse material, só entrar aí no nosso grupo de estudos e se inscreva no canal se você não é inscrito para acompanhar aqui as nossas aulas gratuitas para o nosso próximo concurso da Polícia Militar da Bahia. Professor, eu quero oficial. Tem aula no seu canal para oficiais? Tem sim, só uma lista de exercício. Para a galera aí que não sabe, eu tive um problema de saúde, fiquei afastado aqui das aulas no YouTube, e aí eu fiz aulas, né, só de resolução de questão, beleza? Não eu falando. Você vai lá e gabarita a questão, você consegue aí o reforço dos seus conhecimentos para o CFO, tá? O curso de formação, concurso de formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia. Mas vamos que vamos. Invasão holandesa e resistência colonial. Se inscreva no canal. Bom, aí nós temos as invasões holandesas. Esse assunto aqui é muito complexo e a FCC ela gosta dessa abordagem de relação da história da Bahia com a história do Brasil, da história do Brasil com a história europeia. Então, a invasão holandesa à Bahia e depois em Pernambuco, ela tem tudo a ver com o processo histórico que ocorreu lá na Europa. Primeiro, 1580 a 1640, nós temos um período em que as duas coroas, portuguesa e espanhola, se uniram. Se você quer essa aula com mais aprofundamento sobre a União Ibérica, que é a união das coroas portuguesa e espanhola de 1580 a 1640, está aqui no card para você depois acessar e assistir essa aula mais completa. Então, a Espanha, o governo, ou seja, o rei da Espanha, passa a administrar Portugal e seus domínios, mas sem alterar a estrutura política administrativa, porque ela continuou nas mãos dos portugueses e sem alterar a cultura portuguesa. Então, por exemplo, a língua portuguesa com a União Ibérica foi mantida, beleza? Enfim, mas quando o rei Filipe I da Espanha, Filipe II da Espanha assume o governo português com o título de Filipe I, Portugal era um país pacífico, tinha boas relações, né, boas relações para os padrões da época com outras nações, beleza? E aí o seguinte, a Espanha ela tinha uma série de inimigos, inglês, francês, holandês, essa galera não gostava muito da Espanha. Vez por outra, havia as invasões desses países nas colônias espanholas, no Índico, Oceano Índico, na América do Norte, no Caribe. Então, quando ocorreu essa união,
tá? A Holanda, por exemplo, era parceira de Portugal. A Holanda comprava o açúcar bruto, né, o açúcar, matéria-prima dos portugueses. A Holanda tinha o direito de fazer o transporte do açúcar do Brasil para a Europa. A Holanda, ela refinava o açúcar e repassava para o comércio europeu. Mas como a Holanda era inimiga da Espanha, com a União Ibérica, o rei da Espanha e de Portugal bloqueia o comércio dos holandeses com a América portuguesa e espanhola, né? Nesse caso. E aí ocorre o quê? As invasões holandesas, tá? No Brasil. Por quê? Porque eles tinham muitos investimentos, entendeu? E eles não queriam perder esses investimentos. Então, a proposta foi invadir o Brasil por 2 vezes. Primeira tentativa em Salvador, 1624, que não surtiu efeito, porque os soterapolitanos, vamos dizer assim, né, conseguiram expulsar os holandeses logo em 1625, e a segunda invasão foi em Pernambuco, de 1630 a 1654. Aí tem alguns alunos, né, lá no grupo, por exemplo, que perguntam assim, mas professor, por que a gente tem que estudar a história da invasão holandesa em Pernambuco se é a história da Bahia? Primeiro, tu não leu o edital certo, né, de forma correta. O edital de vocês para esse concurso é História do Brasil e História da Bahia. Então, a história da Bahia, a gente pode dizer assim, como a gente viu nas primeiras aulas nossas aqui, a história da Bahia é o berço da nação brasileira, é o berço da história do Brasil, entendeu? Então, tá tudo conectado com a história da Bahia e o resto do Brasil. E outra, quando os holandeses invadem Pernambuco em 1630, qual era a sede do Brasil ainda? Salvador, pô. Então, a sede do governo geral era ali, Salvador. Então, as tropas portuguesas, o governo geral do Brasil, que estava na Bahia, Salvador, tem que mandar tropas para lá. Então, tem tudo a ver, velho. Tá certo? Então, por isso que, vez por outra, cai a invasão holandesa em Pernambuco, no teu concurso, tá? Então, vamos lá aqui para a nossa tela. Os holandeses atacam a Bahia, conquistam Salvador, mas são expulsos no ano seguinte. Eles queriam retomar, né, a atividade açucareira, que foi proibida pela União Ibérica. 1645, 1600, tipo, aqui do lado, né, o número 2. De 1630 a 1634, os holandeses, através da WIC, tá? Ou WIC. Isso aí é uma sigla em inglês para Companhia das Índias Ocidentais, ok? Então, era uma empresa militar, né? Uma empresa e com seu setor militar invade Pernambuco. Invadiu a Bahia também, mas invadiu Pernambuco, conquistando e conquista, a WIC conquista Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande do Norte e a Paraíba. 1637 a 1644, ou seja, nessa terceira fase, podemos dizer assim, foi possível os holandeses dominarem Pernambuco através da ajuda de um mestiço, alguns dizem mestiços, mulato ou negro, o Domingos Calabar. Então, o Domingos Calabar ele auxiliou as tropas holandesas para conquistar o arraial, né, do Bom Jesus lá em Pernambuco, que era o reduto de resistência dos luso-brasileiros contra os holandeses. Porém, o Calabar, após a delação, né, e ajuda aos holandeses, ele foi preso por tropas portuguesas, estrangulado e esquartejado. E aí ele ficou conhecido na nossa história como o traidor do Brasil. Só que outros luso-brasileiros fizeram o mesmo que Calabar, e nenhum deles na história do Brasil foi considerado traidor. Ok? Então, 1637 1644, Maurício de Nassau governa o Nordeste holandês, tá? Ele está ali com aquelas áreas do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, chega ao Maranhão, tomou Sergipe, tentou invadir a Bahia e não conseguiu mais uma vez, tá? Olha aí a história da Bahia de novo, tá? Tomou algumas feitorias portuguesas, exportadoras de escravizados na África, no litoral africano, ok? Dificultando a entrada de escravizados africanos no Brasil. Não fez isso porque ele era bonzinho, tá? A ideia era controlar o tráfico, ok? De escravos. E aqui, lá em Pernambuco, para ter uma boa relação
com os nativos, ele resolve instituir ali a tolerância religiosa, inclusive permitindo que judeus que moravam lá na Holanda, em Amsterdã, passassem a morar em Pernambuco, beleza? Então, adotou aí uma política de tolerância religiosa e aos católicos também. Então, nada de quebrar imagens dos católicos, queimar as igrejas, então ele permite a tolerância religiosa. Em 1645, os colonos luso-brasileiros de Pernambuco, eles estavam muito endividados com a Companhia das Índias Ocidentais, né? Com essa boa relação que eles tiveram com Maurício de Nassau e a companhia, atraíram empréstimos, não conseguiam pagar, meu irmão. E aí aquela coisa, como é que a gente pode se livrar dessa dívida? Ora, expulsando os holandeses, ok? Então, ocorre aí a formação de milícias, né, lideradas por 3 raças, a André Vidal de Negreiros, a de João Fernandes Vieira, a de Felipe Camarão e a do Henrique Dias, beleza? Então, as 3 raças. Henrique Dias vai liderar o Batalhão de Negros. O Felipe Camarão vai liderar o Batalhão de Indígenas. João Fernandes Vieira, né, e o seu colega aí, André Vidal de Negreiros, lideram batalhões de brancos, ok? Então, aí você tem a união, um nacionalismo, entre aspas, para expulsar um estrangeiro do Brasil. E aí ocorre a famosa insurreição pernambucana, que expulsou os holandeses do Brasil em 1654. E a consequência disso foi o declínio da atividade açucareira brasileira e, consequentemente, enfraquecimento econômico dos portugueses, que estavam ali numa pindaíba tremenda. Por quê? Porque a União Ibérica termina em 1640, praticamente os maiores produtores de riquezas de Portugal estavam dominados por estrangeiros e os portugueses começam a negociar, mediante pagamento de indenização, a saída dos invasores de seus territórios. Então vejo que os luso-brasileiros, eles expulsam os holandeses do Brasil. Beleza, correto. Mas a coroa portuguesa lá já estava negociando com eles a saída deles. Então eles saem, a Holanda sai do Brasil, vai produzir açúcar nas Antilhas e ainda recebe em 1661 uma grande indenização paga por Portugal em ouro, açúcar, tabaco, beleza? Enfim, a coroa portuguesa entra em declínio e a exploração, a coroa portuguesa vai querer reaver essa grana toda fazendo arroxo fiscal no Brasil, aumentando a lapada de impostos sobre os colonos luso-brasileiros. Então vamos lá para o nosso próximo item, fazendo a revisão do que a gente falou. 1624, os holandeses atacaram a Bahia, sede do governo do Brasil, conquistaram Salvador, mas não conseguiram derrotar a resistência baiana, sendo expulsos da cidade no ano seguinte. Em 1637, já com a invasão a Pernambuco em 1630, 1637, período de ocupação, 1637 a 1644, governo nassoviano, Maurício de Nassau, 1645 a 1654, a insurreição pernambucana. Então, 1637, a chegada de João Maurício de Nassau, inaugurou-se uma nova fase da história de dominação holandesa, tolerância religiosa, empréstimos, chegada dos judeus, modernização e urbanização de Recife, certo? E várias outras coisas que ele fez lá. Foi no chamado período nassoviano que os judeus portugueses residentes em Amsterdã foram autorizados a migrar para Pernambuco. Fundaram uma sinagoga no Recife, a primeira das Américas, fizeram campanha junto aos cristãos novos da colônia para que abandonassem o catolicismo. O cristão novo era um judeu convertido. Devido às perseguições e intolerância religiosa feita pelos portugueses em Portugal, tá? Alguns judeus, não suportando tanta perseguição, resolveu se converter ao catolicismo. Daí esse judeu passava a ser chamado de cristão novo. Daí os judeus de Amsterdã, certo? Que muitos deles eram portugueses ou descendentes portugueses, saíram de Portugal correndo, fugindo devido às perseguições. Quando vieram para o Brasil, tentaram convencer essa galera a voltar ao catolicismo de acordo com as suas origens de seus descendentes, tá? Enfim, nem todos aceitaram isso, beleza?
Mas isso aí é uma outra história, isso aí é para um outro concurso. Vamos lá. Questão 6. Questão 6. Invasão holandesa no Brasil durante o século XVII. Insere-se em um contexto geopolítico europeu, marcado pela letra A, hegemonia incontestável da Espanha sobre os mares e o comércio atlântico. Olha só, a invasão holandesa durante o século XVII insere-se no contexto geopolítico. Qual era a trama do Brasil e da Europa para que os holandeses invadissem o Brasil? Certo? A hegemonia incontestável da Holanda, da Espanha sobre os mares e o comércio atlântico. B. Aliança estratégica duradoura entre Portugal e os Países Baixos no setor açucareiro. C. Emergência de Amsterdã como um centro financeiro comercial com ambições ultramarinas. D. Estabilidade política interna da Holanda, permitindo o direcionamento de recursos para a América. Ou letra E. Retração do período naval inglês, abrindo espaço para a expulsão colonial holandesa. Então, a resposta aqui, o gabarito correto, é a letra C. O texto, né, o contexto da questão destaca o crescimento de Amsterdã como centro comercial e financeiro e sua preparação para expandir sua influência no Atlântico e Índico, motivando a invasão. Ou seja, a Espanha já era rival da Holanda. Quando a Espanha domina Portugal no contexto da União Ibérica, a Holanda pretende invadir territórios portugueses, que agora está sob domínio espanhol, ok? Inclusive, durante essa União Ibérica, a Espanha proíbe os holandeses comercializarem com o Brasil. Então, para demonstrar a sua hegemonia econômica, a Holanda criou as suas companhias das Índias Orientais e das Índias Ocidentais. E, no caso, a Companhia das Índias Ocidentais, ou WIC, invade a Bahia e, posteriormente, Pernambuco, tá certo? Então, a letra A Espanha enfrenta... já foi, né? Não. Letra A Espanha enfrentava a concorrência e inimizade da Holanda, especialmente após a União Ibérica. Na letra B, justificando, porque está incorreta, a União Ibérica pôs fim à associação comercial entre portugueses e holandeses no comércio do açúcar. Na letra D, está incorreta porque a luta pela independência da Holanda contra a Espanha foi um fator importante no cenário da época. Os Países Baixos e principalmente a Holanda eram de domínio espanhol. Tá? E por volta de 1572, a Holanda se declarou independente da Espanha, ok? Então, por isso que ocorre, né, a proibição do comércio da Holanda com Portugal e, consequentemente, Brasil, porque a Espanha já estava mordida com os holandeses por terem declarado a sua independência em relação à Espanha. E a letra E, a Inglaterra também era uma potência naval em ascensão e rival da Holanda. 7. A administração de João Maurício de Nassau no Brasil holandês distinguiu-se em relação ao período inicial da ocupação por uma estratégia que visava, letra A, intensificar a repressão religiosa contra os católicos e a destruição de seus templos. Na letra B, promover a imediata emancipação dos escravizados, olha, que como forma de desestabilizar a economia luso-brasileira. C, implementar um amplo programa de reforma agrária em benefício dos colonos holandeses. D, buscar a adesão da população local através de medidas de tolerância e incentivos econômicos. Letra E, priorizar a exploração mineral em detrimento da produção açucareira, principal atividade econômica. Então, qual é a resposta correta aí, alunos? A administração de João Maurício de Nassau no Brasil distinguiu-se em relação ao período inicial da ocupação deles, porque antes da ocupação de Nassau, os holandeses, quando invadiram a Bahia, lá em 1624, e Pernambuco, em 1630, eles praticaram a intolerância religiosa, entendeu? Isso deixou os católicos irados. Então, a resposta aqui é a letra D. Resposta correta. Após perceber a inviabilidade da dominação sem apoio local, Nassau estabeleceu a tolerância religiosa e ofereceu empréstimos aos senhores de engenho e leiloou os engenhos abandonados. Tudo é contexto, tá, galera? Quando o aluno recebe essa lista, é porque ele já é meu aluno e ele já assistiu às nossas aulas sobre Brasil colonial, ok?
Então, se você está assistindo pela primeira vez, nós temos aí a playlist das aulas de História do Brasil completamente gratuitas. Eu vou deixar o card aqui da playlist em cima para você assistir depois. Então, vamos lá, ó, letra A. Nassau implementou a tolerância religiosa, permitindo o culto católico, a permanência de padres, exceto jesuítas, nada a ver, né? Ele permite ali a tolerância religiosa, inclusive com a vinda de judeus para cá. B. Não há menção sobre a emancipação de escravizados durante o governo de Nassau, como estratégia para desestabilizar a economia luso-brasileira. Ou seja, não tinha nada de abolição da escravidão. A Holanda queria dominar o comércio, tá, de escravizados. C. O foco de Nassau era a continuidade da produção açucareira, oferecendo empréstimos aos senhores de engenho, perfeito essa justificativa. E a letra E. A principal atividade econômica mencionada no texto é a produção açucareira, que Nassau buscou manter e desenvolver. A exploração mineral não é mencionada como prioridade nesse período. A mineração vai acontecer no século XVIII, certo? No século XVIII, beleza? Então é isso aí. Mais um bloco finalizado. Já já a gente volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para mais um bloco de conteúdo e questão para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Se liga aí que vai cair na prova. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal agora mesmo, beleza? E vamos lá para o nosso próximo conteúdo de hoje, movimentos revoltosos na Bahia. Aqui, galera, a gente vai tratar do período regencial do Brasil, 1831 a 1840, vamos tratar da revolta dos malês. Se você quer esse PDF aqui e outros, acesse agora mesmo o nosso grupo de estudos no Telegram. Na descrição está o link do nosso grupo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo. Então vamos lá, ó, movimentos revoltosos na Bahia. Bom, a gente vai falar da revolta dos malês, mas antes disso vamos lembrar de outros acontecimentos, de revoltas de negros que ocorreram no Brasil colonial, como, por exemplo, a revolta dos Búzios, ou a revolta dos alfaiates, ou conjuração baiana. Se você quer essa aula com mais profundidade, acesse o nosso card aqui em cima, beleza? Bom, então a revolta dos Búzios, ela iniciou com a divulgação de boletins com manifestos considerados sediciosos, ou seja, manifestos que iam contra a coroa portuguesa. E a Revolução dos Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, teve a participação de uma grande quantidade de negros escravizados, negros livres, homens pobres, padres, soldados e alfaiates principalmente, ok? E os líderes desse movimento, aqui nós temos Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus do Nascimento, foram derrotados e condenados severamente, tá certo? O que eles queriam, professor? Igualdade racial, a igualdade de direitos, fim da escravidão na Bahia, certo? Beleza? Estavam influenciados pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo, mas não deu certo esse movimento. Conjuração baiana. Nem saiu do papel, tá certo, galera? Nem saiu do papel a manifestação. E agora aqui nós temos, vou pular aqui um pouquinho, a Guerra de Canudos. Então, primeiro, volta aqui. Revolta dos Búzios. Revolta dos Búzios, ela ocorre na fase colonial do Brasil. Colonial, tá? Foi em 1798. Beleza? A Guerra de Canudos, ela ocorre na República do Brasil, que a gente chama também de Primeira República, do Brasil. A Guerra de Canudos. Beleza? E esse movimento aqui, já está escrito, vou escrever de novo, sem querer, foi um movimento messiânico que ocorreu no sertão baiano, na região do rio Vaza Barris, tá certo? Então, você tem aí, né, aqui a revolta dos malês, ela ocorreu no período regencial, ali no Império Brasileiro, né, entre o Primeiro Império e o Segundo Império do Brasil. E antes da revolta dos malês, a revolta dos escravizados muçulmanos da Bahia, você tem
a Conjuração Baiana ou Revolução dos Búzios. Já após a proclamação da República no Brasil, Primeira República, nós temos a Guerra de Canudos. Então, a Guerra de Canudos na República, movimento messiânico em áreas rurais pobres, caracterizado pela religiosidade popular e revolta contra a miséria. Milhares de sertanejos seguiram Antônio Conselheiro e fundaram o Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia, e foram derrotados por tropas militares da Primeira República Brasileira contra, né, esse reduto formado por miseráveis lá no sertão baiano. Agora sim, a Revolta dos Malês, no período regencial, período onde foi marcado pelo domínio das elites agrárias do Brasil, que tinham pontos de vista políticos distintos, certo? E no meio da confusão toda do período regencial, né, da ala progressista brasileira contra a ala regressista brasileira, fez o Brasil explodir em revoltas, como a cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, farroupilha no Rio Grande do Sul, e a de 1837, iniciada em 1837 na Bahia, por razões políticas, fiscais, a revolta da Sabinada na Bahia, ok? E aí, em 1835, nós temos a revolta de escravizados da Bahia, a revolta dos malês, ok? Ocorrida em 1835. Então, essa revolta dos malês de 1835 tinha por objetivo declarado, o seu objetivo era destruir a dominação branca na região, construir uma Bahia só de africanos. Cerca de 600 negros armados, principalmente de espadas, ocuparam o centro de Salvador. Após intensos combates, foram derrotados pelas forças policiais, tá? Uma negra ali, né, uma que vendia coisas, teria delatado as autoridades policiais esse movimento formado ali principalmente, né, por negros nagô, né? Ou seja, os caras eram muçulmanos, entendeu? E eles queriam aí a reivindicação de seus direitos, tá? Inclusive tolerância religiosa para eles, porque o Brasil era católico, extremamente católico, e proibia manifestação em rua, né, em público, de outras religiões que não fossem a católica, beleza? Então foi um negócio bem violento. Esses caras, apesar de muitos deles estarem desarmados, eles reagiram, né, às perseguições policiais, ok? Mas muitos deles foram presos. Quem era escravizado, tinha dono, foi, né, apanhou, foi torturado, depois foi entregue aos seus donos. Aquelas lideranças mais complicadas, eles foram deportados, mandaram os caras de volta para a África, beleza? Então essa é a revolta dos malês do período regencial. Então aqui nós temos, no começo do século XIX, negros e pardos livres e escravizados representavam 72% de Salvador, vítimas do preconceito racial e da opressão social contra a religiosidade deles, não só muçulmana, mas a religiosidade africana também. Muitos se rebelaram em 1835, na Revolta dos Malês, cujo objetivo era destruir a dominação branca, construir uma Bahia só para africanos. Galera, essa Revolta dos Malês, ela ainda é objeto de muitos estudos. Nós temos aí muitos artigos sendo publicados sobre essa revolta, se era uma revolta emancipacionista, se só ocorreu a participação de negros muçulmanos, se ocorreu ou não a participação de outros negros no movimento. Então, são nuances que ainda a gente está né, ainda está estudando, beleza? Então, fiquem atentos, porque há uma questão de concurso público, onde geralmente o examinador não tem nenhum compromisso com a historiografia, de fato, né, pega pesquisas da internet e elabora a sua questão. Então, a ideia é você fazer, né, sempre uma questão sobre esse conteúdo muito complexo, como a Revolta dos Malês, por eliminação, beleza? Por eliminação. Então, aqui no canal eu dou muitas informações para você entender as nuances de cada processo, tá? Então, você pode assistir as nossas outras aulas sobre a Revolta dos Malês, sobre o período colonial, que a gente trata também de questões sobre as revoltas de malês de concursos públicos, beleza? Para você entender o processo, tá? Então, vamos para o nosso exercício, vamos treinar
como seria uma questão sobre a revolta dos malês seguindo o estilo da banca da FCC. Vamos lá. A revolta dos malês ocorrida em Salvador, no século XIX, expressou um levante social com características religiosas e étnicas marcantes, cujo objetivo central confrontava diretamente, letra A crescente influência econômica de comerciantes ingleses na Bahia, a revolta dos malês, sobre isso. B, manutenção de estrutura escravista e da hegemonia da elite branca local. E aí? C, a imposição de novas práticas religiosas de matriz africana pela coroa portuguesa. Imposição de novas práticas, né, religiosas de matriz africana. Letra D. O declínio da população negra e mestiça frente ao aumento de imigrantes europeus. Porra, 72% da sociedade baiana era composta por negros. E a letra E, a fragilização do poder central imperial diante das demandas autonomistas provinciais. E aí, galera, qual gabarito você marcaria nessa questão? Ou você já marcou esse gabarito se já recebeu em mãos esse PDF? Olha só, e de forma gratuita. A letra B é a resposta correta. Letra B. O objetivo declarado da revolta dos malês era destruir a dominação branca na região e construir uma Bahia só de africanos. Isso demonstra um confronto direto com a estrutura escravista, que era sustentada pela elite branca e mantinha negros e pardos em situação de opressão. Na letra A está errada. Embora a influência econômica inglesa fosse crescente no Brasil do século XIX, a revolta dos malês foi motivada primariamente pela opressão racial e social sofrida pela população negra e mestiça, muçulmana, né, nesse caso, especificamente pela influência econômica inglesa. Na letra C, a coroa portuguesa já não governava o Brasil na época da revolta dos malês, 1835. O Brasil era um império independente. Além disso, a revolta não foi motivada pela imposição de novas práticas religiosas africanas, mas sim pela defesa da religião islâmica, no caso os malês, e pela luta contra a opressão. D. Os negros e pardos representavam a maioria da população de Salvador. Na época da revolta, 72%, e contradiz a ideia de um declínio dessa população frente ao aumento de imigrantes europeus, que se intensificou mais tarde, no século XIX, em outras regiões do Brasil. Na letra E, incorreta. Embora houvesse tensões e demandas autonomistas em algumas províncias durante o período imperial, a revolta dos malês teve como foco principal a questão da opressão racial e social na Bahia, e não em pauta autonomista em relação ao poder central imperial. É aquilo que eu falo para vocês, existem várias nuances, vários novos artigos que tratam sobre a revolta dos malês. Um pé atrás sempre, tá? Quando receberem uma questão sobre esse movimento, beleza? Sempre analise o contexto e faça a questão por eliminação. Show de bola? Então, gente, nós encerramos aí esse nosso bloco, né, de estudos pré-edital, esperando aí o nosso próximo concurso de soldado da Polícia Militar da Bahia. Vamos vestir essa importante farda, né? Vou ajudar vocês a vestirem suas fardas, beleza? Para serem um excelente policial militar da Bahia. Então, mantenha a disciplina, o foco e a execução dos seus estudos. Não deixa a peteca cair, tá? Esse edital ele virá e com certeza vocês já estarão preparados para conquistarem a sua farda. Valeu, forte abraço e até a próxima. Se inscreva no canal se não é inscrito. Muito obrigado.